A aula de hoje é sobre a evolução histórica do conceito de doença mental. Quando a gente pega os dados da Organização Mundial de Saúde hoje e entende que a doença mental é a melhor condição do sujeito dentro das circunstâncias em que ele vive, a gente não tem noção de quantos séculos, né? Mesmo milhares de anos se passaram até chegar a esse conceito. Quem foram os primeiros médicos? Quem foram os primeiros psicólogos? Quem foram os primeiros psiquiatras? Michel Foucault diz que os primeiros médicos, os primeiros psicólogos, os primeiros psiquiatras foram os xamãs. Depois, os sacerdotes, à semelhança de Melquisedeque e de tantos outros, pois eram os xamãs, ou ainda são os xamãs, nas tribos e nos quilombos da Amazônia, que tratam do doente e das doenças. Eu, pessoalmente, entrevistei xamãs. Eu, pessoalmente, entrevistei dois xamãs terenas na tribo terena que fica entre Miranda e Alquidauana e dois xamãs do Vale do Curiaú, lá no Macapá. E eu tenho aqui no meu computador catalogado o conhecimento que esses homens e mulheres têm da medicina da floresta, da fitoterapia, é impressionante. Isso vai evoluindo até chegar nos antigos médicos. Nós já tínhamos médicos neurocirurgiões no Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia como um todo e na Grécia Antiga, em Roma também. Mas quando a gente vai lá para o mundo antigo, bem anterior ao cristianismo, e mesmo durante o advento do cristianismo, a primeira noção que se tem de doença é que a causa da doença é externa, que é a causa mágica. Na magia, na causa mágica, o mago, o mágico, atribui a uma causa externa aquilo que ocorre no corpo e na mente, no cérebro do sujeito. Eu, pessoalmente, atendi uma mulher no Rio de Janeiro que chegou com a seguinte queixa. Ela dizia que uma tesoura a cortava por dentro. E ela já tinha ido em centros espíritas, terreiros de macumbas, igrejas pentecostais, e a tesoura continuava a cortar por dentro. E eu falei para ela naquela época, você fez uma tomografia que ainda não tinha ressonância aqui, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? E aí ela me disse, doutor, a tesoura não vai aparecer em exame nenhum, porque essa tesoura foi colocada dentro de mim pela mulher do meu cunhado. Porque eu tive um caso com meu cunhado, foi descoberto, e a mulher dele fez uma macumba, uma feitiçaria, e introduziu uma tesoura dentro de mim. Eu encaminhei aquela mulher para um psiquiatra e eu mesmo fiz o diagnóstico dela. Do ponto de vista da psicologia moderna, da psiquiatria moderna, da psicopatologia, aquela mulher sofria de hebefrenia, que é um tipo específico de esquizofrenia que tem sintomas físicos, delírios físicos. Mas veja bem que ainda hoje você vai encontrar pessoas que atribuem à doença uma causa externa. Qual é o problema de atribuir a doença a uma causa externa e não interna? Claro que tem doenças que têm causas externas, como as doenças produzidas por vírus, por bactérias, ou mesmo por solução de continuidade, como acidentes, envenenamento
drogas. Mas na magia, o grande problema é que se a causa não está no sujeito, se o sujeito não participa do seu ato de adoecimento, da sua vivência de adoecer, ele também não pode participar da cura desta doença. Mas a doença, como tendo uma causa mágica, ainda influencia o pensamento de muitas pessoas em muitas comunidades religiosas em todos os lugares do mundo, inclusive aqui também em São Paulo. Quando surge o judaísmo antigo, que aí eu queria fazer aqui uma observação, os povos antigos não conheciam o conceito de culpa. Esta coisa de que a culpa é inata, que foi, que foi herdada de Adão, que todo mundo nasce com culpa, isso aí é invenção dos teólogos. Ninguém nasce com culpa. A culpa é aprendida. Criança não tem culpa nenhuma de nada, né? Eu já vi gente tentando atribuir culpa à criança, mas a criança sofre um processo de educação cultural, ela internaliza a regra da proibição do incesto e ela passa a internalizar as normas, as regras, os hábitos, os costumes, e quando ela quebra um desses hábitos, regras, normas e costumes de um determinado grupo, ela sente culpa porque foi aprendida. Hoje nós podemos dizer que a culpa ela é arquetípica, ela é transgeracional dentro do judaísmo, do cristianismo, mas os povos antigos não conheciam isso. Dizer que o judeu, dizer que o egípcio conhecia culpa, que o babilônio, que o sumério, que o assírio conhecia culpa, isso aí é bobagem, né? Os gregos não conheciam culpa. Os gregos conheciam a noção de responsabilidade. O sujeito não era culpado pelos seus erros, ele era responsável. Mas quando o judaísmo primitivo, antigo, lá, mosaico, cria a noção de culpa por meio do Pentateuco e da imposição violenta de punições àqueles que quebrassem as normas e as regras, foi um grande avanço. A noção de culpa foi um grande avanço, porque a doença que era atribuída a uma causa externa, agora ela é atribuída a uma causa interna. É só você pegar as maldições de Deuteronômio 28. Está lá, maldito aquele que, maldito aquele que, maldito aquele que. E para cada regra que ele quebrasse, supostamente ocorreria uma doença correspondente como maldição de Deus. Naquele momento, a culpa representa um avanço do pensamento mágico, onde o sujeito não participa nem da sua doença, nem do seu processo de adoecimento e nem do seu processo de cura. A culpa coloca o sujeito no centro da responsabilidade pela sua saúde, pela sua doença, pela sua vida e pela sua morte. Eu escrevi um livro, está publicado por aí, é Culpa e Graça, que, na verdade, é o problema da graça, o problema da culpa e a graça da justificação. Então, a gente hoje, a culpa foi sofisticada, não é? Hoje você tem, inclusive, a culpa imputada, que é aquela que a sociedade ainda, né, tenta atribuir à vítima a responsabilidade por ela ter sido abusada, por exemplo, quando uma mulher vai numa delegacia ou conta para as pessoas próximas que foi abusada, estuprada, violentada, e as pessoas começam a perguntar, mas que roupa você estava? Por que você estava naquele lugar? O que você estava fazendo ali? Qual era a sua postura? Você deu mole para ele ou para ela? Gente, isso é uma forma cruel de atribuir ao sujeito que foi violentado, abusado, à vítima da violência, a própria responsabilidade por ter sido abusado. É uma forma de excluir
a responsabilidade do abusador. Veja que culpa é complicado, é complexo. Eu não vou falar aqui de culpa. Eu vou dizer apenas que a doença que inicia tendo uma causa mágica, ela passa a ter agora uma causa culposa. Então, a primeira causa da doença no mundo antigo é a magia, a segunda causa da doença é a culpa. Também ainda hoje, no mundo inteiro, em muitas comunidades religiosas, quando alguém adoece ou desenvolve uma doença grave, como um câncer, por exemplo, muitos líderes religiosos ficam questionando a pessoa, o que que ela fez de errado. Eu lembro de um jovem filho de um pastor que tentou suicídio, e um grande teólogo, né, desses aí, luminares, que eu não vou dizer o nome dele aqui, me procurou e falou: você precisa descobrir o que esse jovem fez de errado, porque se ele tentou suicídio, ele tem uma culpa muito grande. E eu estava acompanhando aquele jovem e foi descoberto que aquele jovem sofria de hipotiroidismo. Ele tinha perdido a função da tiroide e ele foi tratado da tiroide. Recuperou a sua vitalidade, a sua vida, recuperou, embora ele tenha tentado suicídio 2 vezes, se tornou um grande homem. E aí depois eu encontrei com aquele teólogo e ele me perguntou: você descobriu qual é a culpa dele, qual é o pecado dele? Eu falei: sim, descobri. Eu pesquisei junto com um endocrinologista e um psiquiatra e finalmente nós chegamos à conclusão que o pecado dele é hipotireoidismo. Mas da magia para a culpa foi o avanço. Mas depois há um retrocesso, que é quando no cristianismo primitivo, muitos dos cristãos e dos pais da igreja começam a atribuir a doença ao adoecimento físico, espiritual e psíquico ao demônio. Atribuir a doença ao demônio foi um retrocesso. Por quê? Porque, novamente, a responsabilidade pela cura agora já não está mais com o sujeito e nem está com o demônio. Está com aquele que acha que tem poder sobre o demônio. Que, na verdade, nessa relação de poder, o exorcista não exerce poder sobre o demônio, ele exerce poder sobre aquele que está supostamente endemoniado. Eu até estou publicando um livro agora. O título do livro é Sai desse corpo que não te pertence. As representações do corpo e da sexualidade no protestantismo brasileiro. O título é de propósito, porque essa expressão ela é de uma complexidade tão grande, não é? E aí, quando você chega nessas comunidades, desses líderes religiosos que muitas vezes utilizam a hipnose mesmo, não é? Para forjar, né, a presença do diabo. Não que eu seja advogado do diabo, e não que eu não acredite em possessão demoníaca, curiosamente eu acredito. Existe possessão demoníaca, sim, mas o que existe na maioria dessas comunidades religiosas é, é teatro, é teatro. Só que aquele sujeito que está doente, que aquele líder religioso o convence que a sua doença está sendo causada pelo demônio, este homem ou esta mulher não tem nenhum poder sobre o seu corpo. E quando no processo de exorcismo o pastor diz: sai desse corpo que não te pertence. Em seguida, sabe o que eles costumam dizer? Olha, se você fizer alguma coisa errada, não vai voltar só um demônio, mas uma casta inteira. E aquela pessoa fica aprisionada, aquele líder religioso, com medo do demônio, com medo da vida, com medo dos erros, acertos e fracassos da própria existência humana. Então, você tem lá no mundo primitivo a causa da doença como sendo a magia, depois esta causa evolui para a culpa,
depois ela retrocede para o, o, o demonismo, a posição demoníaca. A causa da doença passa a ser o diabo. Inespecificamente, também, alguns atribuem a causas espirituais, não é? Que aí é uma questão teológica profunda, que pode acontecer mesmo, como ocorre, por exemplo, no Salmo 32, quando Davi diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Ou no Salmo 51 também. Então, a gente já tem aqui, nas origens históricas primitivas da doença, três causas. A magia, que é o mago manipula os objetos e as leis da natureza para fazer o bem a alguém ou o mal, e só outro mago é que pode desfazer aqueles elementos maléficos da natureza que estão causando a doença de alguém. Na culpa, há um avanço, porque o próprio sujeito é responsável pela sua doença. Embora hoje a gente não possa atribuir a doença, a culpa de alguém, não é? Numa cidade como São Paulo, poluída, poluição sonora, poluição visual, poluição do ar, a culpa é de todos nós, não é de uma pessoa, a culpa é de todos. Se alguém adoece aqui, tem alergia, tem rinite, tem asma, tem câncer, essa culpa é de muita gente, não é? Não é de uma pessoa só. Não, culpar alguém hoje não vai resolver o problema de doença nenhuma. E atribuir ao demônio pode também excluir a chance que essa pessoa tem de participar do seu próprio crescimento, do seu próprio desenvolvimento psíquico e intelectual, e emocional, e espiritual. Mas, quando a gente sai da Idade Média, ou começa a sair da Idade Média, né, médicos extraordinários como Miguel de Servetos, que pagou com a própria vida pelas suas pesquisas e foi assassinado pelos calvinistas de Genebra, porque ele estudava o sistema cardiovascular. Ele é o médico responsável por ter descoberto o sistema cardiovascular. Miguel de Serveto, assim como Paracelso, um grande médico muçulmano, um grande alquimista, estes homens, eles começam a tirar o corpo e a mente humana do domínio da igreja e começam a utilizar métodos científicos incipientes para compreender e abordar o desenvolvimento das doenças humanas, especialmente das doenças físicas. Mas as doenças mentais não. Miguel de Serveto viveu na mesma época, no mesmo tempo, na mesma cidade, no mesmo lugar que João Calvino. Então a gente pode datar 1550, 1540, estava lá João Miguel de Serveto. Agora, a doença mental atravessou toda a Idade Média como sendo uma causa ou demoníaca ou espiritual. Segundo Michel Foucault, na História da Loucura, como eram tratados os primeiros doentes mentais? Os primeiros doentes mentais, nesta fase, né, da Idade Médica, nesta fase, como eram tratados os doentes mentais nesta fase da Idade Média pós-reforma? Nas cidades ricas, o prefeito e os donos da cidade, os empresários, compravam
um grande navio, geralmente uma grande caravela, uma grande nau. Essa nau era equipada com alimento para 6 meses, e todos os loucos da cidade, os endemoniados, eram colocados dentro da nave, dentro do navio, e colocados em alto mar e entregues à própria sorte, ficavam à deriva. Michel Foucault diz que essa era a estultífera nave, ou a nave dos loucos. Eu acho que todos nós temos um pé nessa nave. Todos nós navegamos, vez ou outra, pela loucura. Todos nós navegamos, vez ou outra, pela loucura. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, isso vai atravessar toda a Idade Média e somente no século XVIII é que vai se começar a pensar a doença como uma disfunção cerebral e não uma disfunção mental. Quem vai fazer a distinção entre doenças na época, no século XIX, final do século XIX, tipicamente cerebrais ou tipicamente mentais, é a parceria de pesquisa que ocorre por 6 meses entre Sigmund Freud e Charcot. Freud, um grande neurologista, jovem, inteligente, vai fazer pós-doutorado com Charcot. E Charcot era um grande psicopatologista francês. Ele reunia seus jovens médicos, pegava um doente mental e ele descrevia a doença mental para os médicos, seus alunos, em loco, ao vivo e a cores. Só que alguns doentes mentais, além dos transtornos mentais, tinham transtornos físicos posteriormente chamados psicossomáticos, como eram cegos, surdos, mudos e alguns paraplégicos. E Charcot hipnotizava estas pessoas e, sob o efeito da hipnose, estas pessoas elas eram consideradas curadas, porque muitas dessas pessoas, sob o efeito da hipnose, não manifestavam nenhum dos sintomas psicossomáticos que era comum para esse tipo de transtorno mental. Então, veja bem, o sujeito estava cego, estava mudo, estava surdo ou paraplégico. Durante a hipnose, esse sujeito cego volta a ver, o surdo volta a ouvir, o mudo volta a falar, o agitado fica calmo e o paraplégico anda. Só que, cessada a hipnose, o sintoma voltava. O mudo ficava mudo, o cego, cego, o surdo, surdo, enfim. Mas, momentaneamente, ele era curado pela hipnose. E aí Freud, um gênio, faz uma observação lá no seu caderno de anotações. Se os neurônios são os mesmos antes, durante e depois da hipnose, a hipnose não tem o poder de mudar a estrutura do neurônio. Então, a hipnose atua apenas na função do neurônio. Então, essas pessoas, elas não sofriam de doenças mentais estruturais, mas elas sofriam de doenças mentais funcionais. Para a época, isso foi um salto quântico, porque Freud distingue a mente do cérebro, o cérebro da mente, embora os dois sejam uma coisa, seja um órgão interligado, não tem como fazer isso concretamente, mas ele o fez didaticamente, e ele atribui ao cérebro a bioquímica do cérebro, a origem, a causa das esquizofrenias. Ele atribui
aos problemas funcionais dos neurônios, a causa das neuroses. E aí, se você tem doenças que são tipicamente cerebrais, segundo Freud na época, e tipicamente mentais, você tem doenças tipicamente psicológicas e está instaurado o advento da psicologia. O advento da psicologia.